Democracia e Liberalismo Econômico, Norberto Bobbio. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Como entender o livro fundamental de Bobbio, Democracia e Liberalismo Econômico? A primeira acepção a ser entendida, o Estado atual surgiu heuristicamente da necessidade de limitar o poder e, do mesmo modo, a estrutura do domínio do Estado político. A melhor forma da redução do poder, entende Bobbio, realiza pela aplicação da sua distribuição. O poder não pode ser concentrado, como se efetivou hermeneuticamente nas monarquias nacionais ou em estados autoritários com ideologias fascistas. Com a distribuição do poder, característica do Estado contemporâneo e liberal, no êxtase efetivou-se a seguinte forma de governo: a democracia com a teoria de Estado, as axiologias, democracia com liberalismo econômico. Etimologia que se compreende democracia liberal, a significação, modelo econômico fundamentado na filosofia do neoliberalismo político. Portanto, a conciliação entre a democracia liberal e o liberalismo econômico, duas necessidades atendidas pela principal classe detentora do poder econômico, a burguesia liberal. No entanto, historicamente, tal projeto nunca fora pacífico em suas disjunções epistemológicas. A democracia e o liberalismo não estiveram sempre juntos. Pelo contrário, sofreram fortes antagonismos por outras ideologias de Estado, incluindo a acepção marxista da teoria do Estado político. O conceito de democracia surgiu antes da ideologia do liberalismo econômico. Na Grécia Antiga, apesar de sofrer morfologicamente modificações históricas no decorrer da evolução etimológica, a ideia básica da democracia prevaleceu, o entendimento que o povo é o verdadeiro titular do poder. Tal epistemologização do conceito não diacrônico associada ao liberalismo econômico ajudou no desenvolvimento do axioma: a democracia como princípio da igualdade. Portanto, o povo tem os mesmos direitos, motivos pelos quais são os verdadeiros donos do poder político. A diferença fundamental e aqui está o aspecto reacionário da democracia, defendido por partidos políticos de caráter liberal. A igualdade de direitos não depende da igualdade de condições. Nesse aspecto, a incompatibilidade do liberalismo com a democracia, pois o ato democrático atende apenas à ideologização formal e não material da condição humana. O liberalismo tem como fundamento a liberdade, mas é contrário à igualdade do ponto de vista econômico. Não se efetiva plenamente as duas etimologias. O liberalismo puro, objetivo do desenvolvimento individual em consequência da desvalorização social. Portanto, o modelo político liberal é a favor da democracia formal, cuja natureza o povo, que é o dono do poder, transfere magicamente o mesmo para uma estrutura de Estado político liberal, negando a verdadeira acepção da democracia real. Como combinar democracia e liberalismo, se são conceitos em suas naturezas antagônicos? Os liberais teriam que associar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento humano, o que não fazem. Para o liberalismo econômico, o Estado é um mal a fortiori, necessário, fundamental, para evitar as perversidades dos homens. No entanto, restringe o que eles mais defendem, a liberdade. Exatamente por essas razões que o Estado deve ser limitado em suas funções e poderes. A liberdade precisa de ser controlada dos possíveis abusos do poder. Com efeito, a ideia fundamental de Montesquieu, a divisão dos poderes, um poder controlado por outros poderes, a autonomia das instituições. Todavia, na prática, o partido político ou as forças políticas que ganham o Estado por meio da democracia formal aparelham as instituições
prática comum a qualquer partido do mundo. No entanto, conforme a análise, a democracia, que por natureza seria incompatível com o liberalismo econômico, transformou-se atualmente em uma mola propulsora do neoliberalismo, pelas seguintes razões: aceitação social que o desenvolvimento pode e deve ser individual, ou seja, o desenvolvimento econômico sem adequação ao desenvolvimento humano. A segunda ideia é que a democracia não deve ser material, apenas formal, indução tipicamente neoliberal. Desse modo, o fundamento democrático deve ser entendido na defesa da igualdade tão somente formal e abstrata, o direito tendo tratamento semelhante, como a nova acepção da etimologia na democracia liberal não envolve em questões do direito econômico. Todos são iguais, igualmente perante as leis, e do mesmo modo livres, mas a igualdade do direito não existe sociologicamente. Assim, o direito que o cidadão tem na democracia liberal é de ser exatamente pobre. A partir da condição antinômica na sociedade liberal política, a democracia passou a viabilizar a compatibilidade com a ideologia do liberalismo econômico. No entanto, etimologicamente, o verdadeiro sentido da democracia não apodítico coincide com a formulação de uma sociedade liberal adequada ao desenvolvimento econômico, sem o desenvolvimento humano. No entanto, tal axiologização não se substancia no conceito clássico real da democracia social. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.